Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho trazer para vocês a primeira resenha do nosso desafio dos 12 livros para 2022. Para o mês de janeiro, nós escolhemos um livro novo na estante e vocês escolheram A Volta ao Mundo em 80 Dias. Antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria de te pedir que, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou adorar te ter como acompanhante aqui dos conteúdos, inscrito aqui no canal. Eu tô sempre procurando coisas interessantes, coisas boas e fazendo o máximo que eu posso para produzir o conteúdo com muito carinho para vocês. Não deixe de deixar o seu curtir nesse vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. Então, gente, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu já conhecia um pouco desse livro dos filmes, né? Que foram feitas algumas adaptações, se não me engano. E desde criança eu assistia a esses filmes que passavam na sessão da tarde e tudo. E quando foi em 2021, numa pequena viagem que eu fiz, eu comprei alguns livros, dentre eles esse aqui. E quando foi para colocar duas opções para vocês votarem lá no Instagram, daqui a pouquinho eu vou falar disso, vocês escolheram A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é do Júlio Verne. O desafio dos 12 livros para 2022, no caso, é um desafio que eu já faço há muito tempo com a Hannah, do Mundinho da Hannah, e a Cláudia, do Mãe Literatura. E esse ano a gente resolveu atribuir temas para cada mês. Dentro desses temas, eu escolhi 2 livros que estavam na minha estante, e vocês votaram no meu Instagram. Eu coloquei um formulário, fiz a divulgação e os 12 livros mais votados, sendo um em cada mês, vão ser lidos e eu vou trazer a resenha sempre aqui para vocês. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita esse momento do vídeo para me seguir por lá também. Eu sempre estou colocando conteúdo bacana por lá, tirando fotos bonitas, colocando enquetes nos stories, enfim, divulgando o máximo possível o meu amor pela literatura, pelos livros, esse universo que a gente tanto gosta. Agora chega de enrolação e vamos falar do livro. A Volta ao Mundo em 80 Dias vem nos trazer a história de Phileas Fogg. É um nome diferente, então no livro todo ele é chamado de Fogg, então é assim que eu vou chamá-lo. Ele é um cara rico que sempre encontra alguns amigos, né, num clube para jogar conversa fora. E um dia ele faz uma aposta com os amigos, né? De que ele conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. A gente está falando de um tempo onde todas as viagens eram feitas de navio ou de trem. Então, inicialmente, a gente pensa que é impossível que ele dê a volta ao mundo em 80 dias. Devido a combinar horários e conseguir realmente comprar os bilhetes para conseguir embarcar, né? E aí ele aposta metade da fortuna dele com esses amigos de que ele vai conseguir fazer essa viagem. E a gente tem também um empregado, né, um assistente que o Fogg acabou de contratar e que estava bem feliz ali que quando ficou sabendo que o patrão não era de viajar muito, era um cara extremamente excêntrico, sistemático. E aí quando ele recebe a notícia de que eles vão viajar para uma aventura tão desafiadora, ele também fica meio perdido, né? Vamos dizer assim. E aí, entre os cálculos de horas de viagem, alguns imprevistos que acontecem ali, né? Alguns detalhes que passam despercebidos, né? O autor brinca com a nossa cara durante a leitura e um final bem inusitado nos aguarda. Mas assim, se a gente tivesse parado para pensar nisso lá no início do filme, do livro, né? Talvez a gente mataria essa charada, mas a gente não para pensar de tão envolvente que é a história. Então, eles saem de um lugar, vão para outro, saem de outro lugar, vão para outro, se atrasam minutos e aí o trem já saiu, e aí o outro trem é só no dia seguinte, enfim. Ao contrário do que muita gente fala, né, ao comentar a respeito desse livro, eu não achei difícil de compreender esses cálculos de horários, de duração de cada viagem, também a posição geográfica, né, ali de cada lugar que eles estão indo, ficou muito claro, tudo isso ficou muito claro para mim, foi fácil de compreender
E eu não achei que ficou como se o autor estivesse enrolando a história, sabe? Eu creio que alguns leitores, eu vi comentários de alguns leitores que se incomodaram com isso. Mas não foi uma coisa que me incomodou. Eu achei, inclusive, bem interessante. Aqui a gente conhece um pouquinho de algumas culturas, né? A gente vê os personagens se envolvendo em várias questões polêmicas, né? Tem até uma parte em que eles se envolvem em uma questão religiosa, né? Que eles não concordam. Então, assim, é bem legal a forma como tudo se desenvolve, como tudo se desenrola. E assim, gente, o livro me ganhou por vários motivos. E o primeiro deles é que o autor consegue fazer um humor bastante refinado que ainda tem graça nos dias de hoje, né? Então, assim, sem fazer chacota de, sei lá, cor da pele, tipo de cabelo, tipo de corpo, se é homem ou é mulher. Então, assim, ele conseguiu me prender com um humor muito inteligente, apenas de características daquelas pessoas, do modo de viver delas, talvez, ou de no modo de pensar, né? E não do modo de ser, do modo de como a pessoa é fisicamente, por exemplo, né? Nem das suas escolhas ali. Enfim, eu gostei bastante dessa sacada, sabe? E acho também que o autor conseguiu me ganhar porque ele construiu personagens muito bem elaborados. Então as atitudes dos personagens eram muito coerentes entre si. Então, se você tem um personagem que é excêntrico, esquisito, ele é assim o livro inteiro, ele não muda de repente, igual às vezes acontece em alguns livros. Se o outro personagem ele é de iniciativa, ele corre atrás das coisas, ele é assim do início ao fim do livro, né? Isso também me cativou bastante. Cada personagem era muito fiel à sua personalidade do início ao fim do livro. A gente tem também um certo suspense, porque enquanto a viagem do Fogg ocorre, a polícia toda está procurando um assaltante de banco. Então a gente começa a desconfiar de quem seria esse assaltante, e assim as investigações levam para um lado, arrastam para o outro, e a gente fica com o coração na mão de sequer pensar ali em quem poderia ser. E isso traz para a história também um novo ar, né? Que foge dessa questão dos cálculos de tempo, de viagem, de que horas que o trem vai sair, de que horas que o navio vai sair. Isso também eu achei bem interessante. E a gente também tem um romance ali, meio inesperado, prestes a acontecer, que no meu entendimento também só serviu para enriquecer o enredo já muito bem criado pelo Júlio Verne. Foi muito gostoso acompanhar essa aventura, ver o Fogg e o seu assistente lutarem ali contra os desafios impostos pela natureza, então chuvas, tempestades, ventanias, e também pela falta de tecnologia, pela falta de comunicação. Então, assim, enfrentaram ondas gigantes, enfrentaram mau tempo e diversas outras coisas também ali, né? Então, assim, eu gostei bastante da forma como ele prende a gente. Porque o tempo todo a gente fica pensando, será que ele vai conseguir cumprir os requisitos e ganhar a aposta? Será que ele realmente vai conseguir chegar com 80 dias, igual ele promete? Como que será isso? Será que ele vai perder a fortuna dele? Enfim, eu achei muito interessante a forma como o autor criou a trama. Entendo perfeitamente porque o livro é um clássico, porque ele se tornou um clássico, porque ele pode ser lido por pessoas de praticamente qualquer idade, né? Aqui a gente não tem cenas de tanta violência, sexo, nada disso que poderia tornar o livro, né, com uma classificação etária aí mais avançada. Eu adorei a história. Eu acho que o principal é que o enredo foi muito bem feito. Os detalhes também são muito bem pensados, muito coerentes entre si, como eu disse, sobre a criação dos personagens, né? Os detalhes da história, eles também são bem coerentes, são colocados no momento certo na história. Então, enfim, é uma aventura que eu super recomendo aí para pessoas de todas as idades. Eu curti bastante e super indico. A minha edição é da editora Pé da Letra, uma editora que eu não conhecia muito, mas acabei comprando vários livros nessa viagem que eu fiz, né? Ele tem essa parte preta, achei muito bonito. E apesar das folhas brancas, a diagramação
é tão interessante, tão bem feita, que não, o fato de termos páginas brancas não me incomodam. Fica aí a minha recomendação. Espero que vocês gostem do livro, né? Quero que vocês me contem aqui se vocês já leram, têm vontade de ler esse livro, se já assistiram ao filme também. E me contem aqui embaixo o que vocês estão lendo, se vocês por acaso estão fazendo também o desafio dos 12 livros para 2022 e qual foi o seu escolhido para o mês de janeiro, tá bom? E então é isso, o vídeo de hoje foi para falar com vocês a respeito dessa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.